O banco Credit Suisse pediu um empréstimo de 285 bilhões de reais ao Banco Central da Suíça. O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira. Isso ocorreu após as turbulências causadas pela quebra dos bancos Silicon Valley Bank nos Estados Unidos. E para debater esse assunto, o Jornal da Manhã recebe o economista Roberto Dumas. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. O prazer é meu. Bom, professor, quando surgiu a informação em relação aos bancos americanos, bancos ligados à área da tecnologia, houve uma tentativa de se abafar uma possível crise internacional em relação às instituições e agora vem essa informação sobre o Credit Suisse, que era um banco que já vinha passando por algumas dificuldades há algum tempo. Qual é realmente, na avaliação do senhor, o risco disso se tornar uma crise global em relação às instituições financeiras? Veja, é difícil de dizer até que ponto isso pode surgir uma crise igual a 2008. Não parece, não está aparecendo, porque a autoridade monetária agiu rapidamente. Rapidamente, só para explicar o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Como você mesmo falou, é um banco de tecnologia. O setor de tecnologia apanhou muito quando o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, subiu a taxa de juros. Quando ele subiu a taxa de juros, essas empresas de tecnologia foram buscar dinheiro dos depositantes, ou seja, o depósito que ela havia feito no Silicon Valley. Só que o Silicon Valley Bank havia pego esse dinheiro e investido em tesouro dos Estados Unidos. Não estou dizendo que US T-Bond, tesouro dos Estados Unidos, tem o risco de crédito, mas ele tem o risco de taxa de juros. O que acontece? Quando a taxa de juros sobe, o valor presente do título cai. Quando o valor presente do título cai, você não tem perda real. Você tem uma perda no papel. Mas se os depositantes começam a pedir dinheiro, você precisa vender esse título a um valor presente menor do que você está sendo requisitado de depósito. Isso levou à quebra do SVB. Do Credit Suisse foi um pouco diferente, como você também bem colocou. Você estava com problema desde outubro do ano passado. Esse problema vinha carregando porque ele estava com perdas bilionárias. E aí soltou que eles estavam com fragilidades significativas por 2 anos. Foram pedir dinheiro para o National Bank Saudita. O National Bank Saudita falou em inglês, falou absolutely not. Não coloca o dinheiro. Isso teve uma corrida do Credit Suisse. Qual é o risco isso pode trazer para a economia mundial? Veja, se isso começar a bater lá na frente, os bancos americanos e europeus, se as agências reguladoras, o Federal Reserve nos Estados Unidos, o Fundo Garantidor de Crédito, o Federal Deposit Insurance Corporation, e o Tesouro não tivesse corrido, ou se não correr mais, se tiver outro problema regional, isso vai ter um problema de concessão de crédito. Os bancos vão parar de conceder crédito. Ao parar de conceder crédito, você vai jogar os Estados Unidos provavelmente numa recessão. Joga os Estados Unidos numa recessão, bate no Brasil, bate no câmbio do Brasil, porque isso vai ser um flight to quality, por mais paradoxal que possa parecer, todo mundo volta para os Estados Unidos, e uma recessão dos Estados Unidos acaba tendo, eventualmente, uma queda do crescimento mundial, e isso bate no preço de commodities. Então, você tem um risco, sim, e é diferente de 2008. O que ocorreu em 2008 foi completamente diferente do que está acontecendo no SVB. Não deixa de ser uma crise, não deixa de ser uma quebra, e o que está acontecendo no Credit Suisse agora, Thiago. Claro. Professor, o senhor poderia dizer quais efeitos já foram sentidos no cenário econômico aqui no Brasil desde que o anúncio da quebra dos bancos americanos aconteceu? Olha, uma das coisas que a gente começa a perceber é o preço de commodity começou a cair. Outra coisa, o câmbio depreciou, chegou a bater 5,30. E já começou mais ainda, de uma forma mais contundente, a pressão do governo para que a taxa Selic caia na próxima reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária. Não acho que nessa próxima reunião a taxa de juros vai cair de 13,75, porque o cenário não está certo. Mas o cenário de juros que o pessoal achava que, olha, talvez 13,75 vai continuar até o final do ano, perdeu força. Deve cair a taxa de juros mais cedo,
assim como a taxa de juros dos Estados Unidos. O que acontece? Você esperava que a taxa de juros dos Estados Unidos, na próxima reunião do FONC, que é o cupom deles lá, o mercado estava esperando que ia subir 0,5%, já está esperando 0,25%. Ou seja, aquela política monetária contracionista, dado que você tem o risco de uma recessão do mundo, está diminuindo. Mas o impacto no Brasil é aquilo que eu te falei, é um flight to quality. Se os Estados Unidos e a Europa estão ruins, aonde eu vou colocar o dinheiro? Dificilmente eu coloco no mercado emergente. Eu acabo colocando no mercado desenvolvido, por mais paradoxal que possa parecer, eu volto para os Estados Unidos. Por isso que você vê uma depreciação cambial. Mas em relação, isso é importante deixar claro, em relação à saúde dos bancos brasileiros, isso, apesar do aumento de inadimplência dos bancos brasileiros, eles estão completamente provisionados. Não temos um risco de um credit crunch ou de uma crise bancária no Brasil. Mas sentiremos a pontada e virar dos Estados Unidos e da Europa como sentimos no passado. Agora, também vai depender quão rápido a autoridade da Europa monetária e a autoridade dos Estados Unidos vão tentar conter essa sangria aí. O professor, e dentro desse raciocínio, em relação aos juros aqui no Brasil, o Copom pode acompanhar a taxa de juros americana? De que maneira? Isso pode até precipitar um início de redução de taxa básica de juros aqui no Brasil? Pode. Não acho que vai acontecer na próxima reunião do Copom, porque ainda é cedo. E não vamos esquecer uma coisa. Você está com uma inflação que a gente chama de core, e você tira a inflação de energia e de alimentos muito alta. Você chega a 7,2%. Veja, minha meta é 3,25%. Então, você está num dilema aí. A inflação está alta, mas o mundo pode ter um problema bancário. Então, o que o Banco Central vai fazer? Provavelmente ele vai esperar, nessa próxima reunião, que é logo agora, não vai mexer na taxa de juros, na minha opinião, e ver se o negócio piora já na segunda reunião que tiver depois dessa próxima agora, baixar 0,25%, que é tanto que o governo quer para tentar, mas isso pode, se não tiver essa recessão mundial, pode dar mais fogo para a inflação brasileira. Mas, resumindo, a política de juros do mundo deve mudar. Estados Unidos não vai subir mais os juros como esperava. Europa, Christine Lagarde, não vai poder subir mais os juros como esperava. E o Brasil, como a gente esperava que ia manter os juros mais tempo, provavelmente deve começar a reduzir, não nessa primeira reunião, mas numa segunda reunião depois dessa próxima agora. Quais rápidas lições, professor, é possível tirar dessa crise da quebra dos bancos e também da reação rápida do Fed? Bom, a reação rápida do Fed é porque ele aprendeu com 2008. Você não pode deixar quebrar um banco. Muita gente fala, olha, você fala que você é esquerdista, que você é direitista, deixa quebrar banco. O banco não pode quebrar. Por quê? Porque quando o banco quebra, não vamos esquecer, um banco, ele trabalha com um sistema interbancário. Então, quando o banco quebra, ele deve dinheiro para outro banco. Se esse banco quebra, o outro banco que ele deve dinheiro, porque eu faço essa transação chamada CDI, Certificado de Depósito Interbancário, eu vou levar esse problema, esse rastilho de pólvora para outro banco. Então, você precisa resgatar os bancos até para ajudar os depositantes. Não estão ajudando os banqueiros. Se o banqueiro tiver que ir para a prisão por causa de gestão fraudulenta, que vão. Mas o problema é que você está ajudando a população. E quando a população fala não deve ajudar banco, ela está dando um tiro no pé, porque não vamos esquecer, banco empresta para outro banco. Se o banco que emprestou quebrou, o outro banco que recebeu dinheiro e iria receber o dinheiro não recebe mais. Então é importante que tanto a Europa, o Banco Central Europeu, o National Bank of Switzerland, que é o Banco Central da Suíça, o Federal Reserve, o Departamento do Tesouro e o Fundo Garantidor de Crédito ajam muito rapidamente para evitar um contágio como aconteceu da Lehman Brothers. Não acho que isso vai acontecer, mas
gato escaldado tem medo de água fria. Conversamos com o professor economista Roberto Dumas. Mais uma vez, professor, obrigado pela atenção. Estaremos acompanhando essa crise e o desenrolar nos próximos dias. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, um abraço, bom dia a todos. Bom dia.